E a de cima é bem mais grossa. Estão notando a diferença dessa linha aqui para essa? Ok? Então essa aqui, na hora que vai pôr medida lá, você põe medida 1, e essa aqui você põe medida 3. Ok? Então, tanto a de cima quanto a de baixo, ela é ou linha dupla ou mais grossa que as linhas que você vai também 3 vezes mais grossa que as linhas que você vai usar no meio. Correto? Outra coisa, perceba que dos lados, nem do lado direito nem do lado esquerdo, a gente fecha também. Fica aberto. Tá bom? E aí vem aqueles lados. A lógica. Então lá, cabeçalho, aqui seria a coluna indicadora, mas como eu disse, dependendo da situação, tem um, tem outro. Cada elemento que está escrito fica na casa ou célula, e cada um desses elementos aqui é a linha. A fonte, né, que também pode trazer informações, né, a serem colocadas na fonte que complementam às vezes o título. Né? Aqui, como foi uma pesquisa feita pelo IBGE, então, normalmente a gente indica na fonte quem fez a pesquisa. Então, se você fez a pesquisa, né, você é o responsável pela pesquisa, a fonte vai dar o seu nome. Está lá, João Ribeiro Martins. No caso ali foi o Instituto, foi o IBGE. Então, você tem que, se for trabalho científico, a tabela é essa aí. Tá bom? Ah, professor, se eu quiser fazer aquela tabela, fechar tudo coordenado, não sei o quê, eu posso também? Poder, pode. Certo? Algumas pessoas, às vezes, dependendo de onde você vai apresentar, vai cortar aquela tabela. Tem que usar o padrão do IBGE. O IBGE que vai regular isso. Ou algumas pessoas, às vezes, também não sabem que tem que seguir esse padrão, aí não liga, do jeito que se apresentar, vai ficar. Ok? Então, só para ficar claro, esse é o padrão oficial. Mas não é que as outras não podem ser. Também podem. Tá? Mas depende da finalidade que você está expondo os seus dados. Às vezes, é melhor colocar um colorido, alguma coisa, você está numa palestra, ou você está trazendo essas informações para um grupo de, sei lá, de fazendeiros, de médicos, entendeu? E para que facilite a leitura deles, eles vão ficar fazendo estudos, você está só expondo para provar que é melhor comprar um equipamento para o hospital, é melhor comprar uma máquina agrícola para a cooperativa, tá? Aí você pode usar uma tabela, vamos dizer assim, um pouco mais enfeitada, mais detalhada, usando outros recursos. Bom, mas o IBGE usa isso aí. Também é importante dizer que sobre os dados, quando o valor é zero, você coloca tracinho. Quando não temos o valor, você coloca reticências. Quando temos dúvida, você coloca interrogação. E quando o valor é muito pequeno perante os outros, você coloca zero, tendendo a zero. É assim. Quantas sacas de café o Estado de Minas Gerais produziu no ano de 2011? 25.471 sacas. E o Estado de Alagoas? 3 sacas. Perto de Minas Gerais, Alagoas produziu o quê? Nada. Correto? Então, em vez de você falar, colocar um 25 milhões, o outro 3 só, você já pode ver que o outro produziu, na verdade, zero. Correto? Então, quando o valor for muito insignificante perante os outros, se aproxima de zero. Isso aqui não está nem contando. Então, esses são elementos que a gente fala. O professor tem que decorar, você vai provar isso na prova, nem são materiais que vocês vão pesquisar, né? O livro de estatística, ou aí a apostila que a gente usa, ou vai olhar isso na internet para quando você estiver fazendo a sua pesquisa, né? Seja para o colheite, seja para o trabalho final, trabalho final, ou seja, um serviço que você está trabalhando. Precisar de 30 aqui, 40 ali e mais 40 lá. Tem 110 alunos. Esses dados, para mim, são chamados dados absolutos. Então, só o valor geral. Né? Depois eu vou falar
fazer um tratamento estatístico. Aí eu já vou ver quantos por cento de homens, quantos por cento de mulheres, né? Quem está na idade escolar, quem está indo aí depois de parar o tempo. Então eu vou fazendo outros tratamentos estatísticos e vou tendo subresultados que serão dados que a gente vai chamar de relativos. Tá bom? Então, o primeiro, resultante apenas da contagem, quantos isso, quantos aquilo, a eleição, tem o candidato A e o candidato B. O candidato A teve 5.700 votos, o B teve 3.200 votos. São dados absolutos. Aí vem, depois, as comparações com os dados relativos. São de comparações com o quociente, né, razões que se estabelecem entre os dados absolutos. E tem por finalidade realçar ou facilitar as comparações entre as qualidades. Então, nessa eleição que eu falei, um teve 5.700, outro teve 4.200. Beleza. Ganhou, ganhou. Só que às vezes é importante, as pessoas querem saber a porcentagem, quantos por cento dos votos eu teve, quantos por cento dos votos eu teve. Esse é o dado relativo mais utilizado, que é a porcentagem. Então, acredito eu que 99% dos casos, né, a gente utiliza da porcentagem para verificar. É igual quando eu falo, né, 100 dos meus pés de café pegaram a doença lá, a doença do pé de café. Mas 100 em quantos pés? Se for em 200 pés, eu estou com um problema no meu cafezal. Eu tenho 50% do meu cafezal infectado. Agora, se for 100 em 10 mil pés, já não está tanto um problema assim, que é só 1% dos pés que está infectado. Então, o dado bruto, às vezes, fica difícil de comparar. Imagine dois produtores rurais conversando. Tem um problema lá de infecção lá nos pés de café. Estou com 100 pés infectados. Eu falo, ou também estou com 100 pés. Só que um é um produtor pequeno, tinha 200 pés. Metade está comprometido. O outro é um produtor grande, tinha 10 mil, 1%. Então, no valor absoluto, fica parecendo que os dois estão com o mesmo problema. Não fica parecendo? Quando você entra com um dado relativo de porcentagem, verifica que um já está lascado e o outro ainda não precisa nem preocupar. Okay? Então, essa é a diferença de dados relativos e dados absolutos. Vamos agora estudar os dados absolutos, ou os dados relativos, que mais aparecem por aí. Primeiro, vamos relembrar aí a porcentagem. Porcentagem. Muito bem. Então, vamos tirar aí a maquininha calculadora para a gente aprender como é que usa a calculadora. Né? Não recomendo que vocês usem o celular não, porque depois, no dia da prova, vocês não vão usar o celular mesmo. Aí falam no dia da prova, professor, eu não sei como é que eu faço. O que eu faço? Aí eu vou responder assim. Não posso falar, não. Na hora da prova, eu vou falar agora. Ok? Muito bem. Então, como que eu calculo 25% de 200? Está muito bem. Saúde é boa, mas nem tanto. 180. Quanto que é 25% de 180? Quanto que eu tenho que fazer? Então, tem muito jeito de usar a calculadora e chegar nessa resposta. Tá? Mas, basicamente, a conta que você está fazendo, o que é 25%? Isso. Pensando em porcentagem, né, isso aqui é uma outra representação de fração. 25%, 25 por 100. Certo? Então, para descobrir 25% de 80, basta pegar 25% vezes 100. Certo?
você tem várias maneiras de fazer. Uma é multiplicar e depois, ó, você vê, multiplicar e dividir por 100, ou pegar 25 e dividir por 100 e o resultado desse 180, tudo vai dar certo. Correto? Quando está fazendo na mão, você tem até dá para simplificar por 10. Beleza. Você pode fazer 25 vezes 18 dividido por 10. E a gente sabe que vai dar quanto? 45? Isso. Isso mesmo? Isso. Ok? Tá? Então, ó, como é que eu vou fazer na calculadora? Você pode fazer 25 dividido por 100, aí vai dar 0,25, correto? Vezes 180, vai dar 45. Ou você pode fazer 25 vezes 180 dividido por 100. Você acha a porcentagem. Tem gente que fica lá, uma dúvida cruel, querendo saber, né, quanto que aquilo é daqui. Beleza? Outra coisa que às vezes acontece, envolvendo a porcentagem, foi aquele jeito que eu expliquei, né? Aquela conta. Aí você não tem a porcentagem, você tem os elementos. Você tem 100 em 200. E o outro tem 100 em 10 mil. Então eu quero saber, esse aqui 100 corresponde a quantos por cento do total? Essa é a parte, esse é o total. Essa é a parte, esse é o total. Basta você dividir a parte pelo todo. 100 dividido por 200. 100 dividido por 200 vai dar o quê? 0,5. Pega esse resultado e multiplica por 100. Vai dar 50, aí você põe o 5%. Correto? E aí? E esse aqui? É 100 dividido por 10 mil. Vai dar 0,01. Você multiplica por 100. Vai dar o quê? Então você tem a parte o todo, que quer saber quantos por cento daquilo representa, parte de tudo. Na verdade, isso é simplesmente uma regra de 3. Tá bom? Mas faça assim que é mais fácil. Ok? Alguma dúvida como calcular a porcentagem? Tranquilo, né? Eu acho que é muito interessante, a gente pode revisar. Quem quiser saber mais, lá dentro daqueles vídeos do meu que eu coloquei no YouTube, tem um curso completo de matemática financeira. Mas você faz um curso completo. Tem uma parte lá de regra de 3. Né? Simples e composta. Tá bom? É importante saber. Quem vai fazer um concurso aí precisa saber isso aí. Posso apagar? Beleza. Então, o que a gente vai calcular é mesmo essa aqui. Aí trago aqui, só para título de ilustração, outros dados relativos. Então, além das porcentagens, índice, coeficientes e taxa. A porcentagem já foi, vamos ver esses outros 3 aqui. Então não precisa decorar, nem eu, às vezes eu confundo, eu nem misturo na minha cabeça sobre o outro, então sempre volto no material para ler, para ficar tirando a dúvida, né? O que é o índice? São razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. Então a densidade demográfica. O que é uma não inclui a outra? Razão é a divisão, o quociente. Então na densidade demográfica, eu estou dividindo população por superfície. O que tem a ver, pensando assim diretamente, sem ser a densidade demográfica, né? População e superfície? É a mesma coisa? População e terra e área é a mesma coisa? Não é. Você está comparando duas coisas diferentes, né? Mas que formam uma relação importante, chamada densidade demográfica. Você olha lá no deserto do Saara, você olha lá na Antártida, você olha na floresta amazônica,
E a densidade demográfica é muito pequena. Se calcula, está lá. 1 habitante por quilômetro quadrado. Só para mim, 1 quilômetro, 1 por 1, só para você. Aí você vai lá na Índia, está lá 350 habitantes por quilômetro quadrado. Está lascado. É muita gente, por isso que lá é o formigueiro, muita gente, poucos espaço, muita gente confinada no lugar só. Então, a densidade demográfica é calculada dessa maneira. Bem, e aí vem coeficientes e taxas, né, que um e o outro são bem parecidos. Coeficientes são razões entre número de ocorrência e número total. Coeficiente de natalidade. Então, é basicamente essa conta que eu fiz de porcentagem aqui, só que sempre com um elemento já conhecido. Então, os mais conhecidos são coeficiente de natalidade, coeficiente de mortalidade. Como é que é o coeficiente de natalidade? Natalidade de nascimentos. Quantas pessoas nasceram tem como dividir por quantas pessoas que já tinham. Então, quando você pega isso, o resultado às vezes fica muito pequeno. 0, alguma coisa. É difícil de ler. Tá? Mas eu não vou nem usar a coeficiente de natalidade, vou usar o coeficiente de mortalidade. A gente escuta muito falar na televisão de mortalidade infantil. Né? Então a gente escuta lá. No Brasil, o coeficiente de mortalidade infantil é de 13 a cada 1000. O que significa isso? 13 crianças a cada 1000 morrem antes de completar 1 ano. É muito. Tem países do mundo aí, no Brasil já passou por isso, tem lugares do Brasil que o índice de mortalidade infantil era de 120 a cada 1000. Acabou quase 10%. É muito, quase mais de 10%. Né? Aí, para que serve isso? Serve para direcionar políticas públicas. O lugar está correndo uma criança. Aí foi descobrir. Aí teve até a pastoral da criança e do adolescente, que é aquela senhora que morreu lá no Haiti, né? No momento errado para estar no Haiti, mas ela foi lá, porque lá no Haiti tinha muita pobreza, que era a dona Zilda Arnes, e ela era a chefe da pastoral, e, né, o que eu acho muito, uma coisa que nos tece, pastoral, essa pastoral que ela representava, concorreu com o Prêmio Nobel da Paz, e eles tinham salvado não sei quantas crianças no Brasil, na América Latina, na África, simplesmente ensinando soro caseiro. Salvar milhões de crianças, milhões, que iam morrer, não morreram. Aí ganhou o Obama, na época não foi o Obama, não. O Obama, sabe por que o Obama ganhou como Prêmio Nobel da Paz? Só que ele era presidente americano. Não tinha levantado um dedinho para ajudar ninguém, a não ser ele mesmo para ser o presidente americano. Então até nisso tem política, fica chato. Né? E aí a gente vai relacionar os coeficientes e as taxas. Então quando você escuta no jornal, você na verdade não escuta o coeficiente, você escuta a taxa de natalidade ou a taxa de mortalidade. Porque o coeficiente fica um dado meio vazio. 0,1 criança morreu. Mas 0,1 criança morreu? Como é que é? Então morreu só o pé da criança. Entendeu? Aí você multiplica ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Quando multiplica por 100, aí você voltou na porcentagem. Então, quando você olhar as taxas, a maioria das taxas, a multiplicação é por 1000. Tá bom? Também não vou ficar perguntando isso no dia da prova, qual que é a taxa de coeficiente, qual que é a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, nada disso. Mas saibam que, se vocês, dentro de uma pesquisa, forem exprimir algum resultado aí, né, dê uma conferidinha que de repente isso aí fica melhor sendo expresso por um coeficiente ou por uma taxa. Como eu adiantei, né, na próxima aula, a gente vai usar o laboratório de informática. Só lembrando que eu vou ter que reservar o laboratório para ver se ninguém vai estar usando no meu aula. Bom,
tudo indica que vamos usar um laboratório. Às vezes, já está agendado para alguém, a gente marca o dia. E lá a gente vai usar o Excel, uma ferramenta que todos possuem, né? Todas as empresas, se tiverem no computador, com certeza vai usar o Excel, ou uma planilha semelhante ao Excel, que a gente pode também, como é que chama do Linux, né? Pacote OpenOffice. OpenOffice. Basicamente, a primeira coisa que o Excel faz, o OpenOffice, planilha do OpenOffice, faz também. Tudo bem. Os gráficos estatísticos é uma forma de apresentação dos dados estatísticos cujo objetivo é de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as tabelas. Um vai se sobrepor no outro. O gráfico traz a informação mais rápida, a tabela também traz mais rápida que o texto. Então, por isso que a estatística usa tabela e gráficos para trazer as informações. Se você pega os resultados do censo brasileiro, muita informação. E não tem tabela, não tem gráfico, é só texto. No Brasil, no ano 2010, foram entrevistados 192 milhões 435.209 brasileiros, dos quais 95.289.300 eram homens e o seu menor eram mulheres. E vai. Ia ter um relatório desse escrito com umas 100 páginas. Aí você está aqui lendo lá. Aí alguém pergunta assim, mas quantas geladeiras tem dentro? Você fala, meu Deus, já li em algum lugar que uma página dessa. Muito difícil de localizar a informação, de comparar a informação. São dados apresentados pelas tabelas e pelos gráficos, vai ser muito mais fácil a gente ler. Né? Tabela tem aquelas regras que nós mostramos e os gráficos, eles têm que ser, apresentação gráfica, deve obedecer aos seguintes requisitos: simples, claro e verídico. Bom, então aquilo que eu falei, para fazer gráfico, vou pôr umas florzinhas, uns coraçãozinhos, fica enfeitando o gráfico. Claro, os dados, as informações, os números têm um destaque. Veracidade, com certeza, né? Você não vai pôr informação que você acha, você vai pôr informação da pesquisa. Mas pode ser. Eu vivo, às vezes vou na escola, no algum curso, imagine um gráfico de barro. Aí coloca aqui. E aqui. Né? Aí vem assim. Estava informando. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aí eu chego nas escolas, fico bravo, a professora apresenta um gráfico assim para os alunos, ensina a fazer assim. Eu falei, professora, mas essa coluna aqui, ela equivale a quanto? Uai, facinho, é só pôr a régua aqui em cima e vem o dedinho ó, e acha. Eu falei, não, estatística não é assim. Gráfico estatístico é simples e claro. A pessoa não tem que ficar pondo as regras, fazendo conta em cima do gráfico. Tem que olhar para o gráfico e já saber as informações. Então o que falta? Aqui tem que vir, aqui é 5, aqui é 8, aqui é 10, aqui é 5 também. Uai, mas então para que isso? Não, isso aqui é para ver que usou um plano cartesiano com o eixo X e Y. O eixo X e o eixo Y, um representa uma coisa, o outro representa outra coisa. Tem a gradação, só que tem as colunas, já põe quanto que é cada coluna. Porque o leitor, a pessoa que vai ler, ele tem que olhar aquilo ali e já saber qual que é o maior. O maior é essa aqui, correspondente ao quê? Sei lá, fosse qualquer assunto, fosse elemento, fosse cidades, regiões, qualquer coisa. Então tem que ser muito claro.
A pessoa vai expor os dados, vai esconder a informação. O cara vai ler o gráfico, começa a ficar tão difícil de compreender o gráfico. Eu não vou entender esse gráfico não. Aí, conclusão, você fez a pesquisa, teve trabalho de fazer a pesquisa, teve trabalho de contar os dados, fazer todo o trabalho de apresentação dos dados. É feito mais ou menos, a pessoa ninguém vai se interessar pela sua pesquisa. Tá? Aquilo que eu disse, no IBGE, sempre assim, normalmente em preto e branco, né, geralmente as colunas vão ser diferenciadas por uma é tracejado na diagonal, outra na horizontal, outra na vertical, outra com bolinha, outra com estrelinha, até pode, tá? Para evitar usar colorido. Mas hoje já se permite usar barras coloridas, ok? Mas tomar muito cuidado. Mas em revistas, em jornais, aí vocês vão encontrar tabelas, gráficos, cheio de desenho, cheio de informações a mais, colorido, né? Principalmente que a gente vai ver daqui a pouco, os pictogramas. Por quê? Porque a intenção de um jornal, de uma revista, é chamar a atenção do leitor para aquele gráfico. Diferente da pesquisa numa revista da FACECA, de iniciação científica, ou do Congresso Científico da FACECA, ou de qualquer outra revista científica. Professor, super interessante é uma revista científica. Ela traz informações científicas, mas ela não traz artigos científicos puros. Ela geralmente traz comentários de artigos científicos. E ela tem um layout de revista, para ser interessante, principalmente ao público jovem, de alunos que estão principalmente no ensino médio. Tá bom? Mas revistas científicas geralmente vai ter uma apresentação mais séria. Correto? Por quê? Porque a pessoa que está lendo aquela representação, aquele artigo, então, se tem a tabela, se tem o gráfico, é porque realmente foi necessário. Ele vai ler a tabela, vai ler o gráfico, junto com todo o artigo científico. Já na revista Época, Veja, já no jornal Globo, Folha de São Paulo, Correio do Sul, a Gazeta, um gráfico, uma tabela, vai vir cheio de figuras, colorido, coisas em destaque, coisas explodindo, informação assim, balãozinho, para que o leitor, quando passe por aquela notícia, né, seja atraído, para que ele leia aquelas informações. E as revistas têm mais sucesso ou menos sucesso, vendem mais ou vendem menos, dependendo de seus editores, aqueles que conseguem chamar mais atenção dos seus leitores ou menos atenção. Tá bom? Seguindo. Tem espaço que não existia. Vai estar o dedo. O que a gente vai falar aqui? São gráficos geométricos de 2 ou 3 dimensões para a sua construção. Em geral, fazemos uso do sistema cartesiano. Dentre os diagramas, temos os principais. Então, ó, a gente vai ver amanhã, na próxima aula, quando a gente estiver lá no laboratório de informática, construir os gráficos que, se fosse para fazer na mão, a gente ia optar em fazer gráfico de 2 dimensões. O gráfico de 3 dimensões, ele fica mais bonito, tá? Só que ele, na mão, traz um pouquinho mais de dificuldade para aqueles que já assim, não têm uma habilidade boa no desenho. Mas mesmo os de 3 dimensões, às vezes, ele dificulta a leitura. Então, quando você está estudando gráfico de colunas de barra, como isso aqui, é melhor ser em 2 dimensões. Você tem que sempre pensar na clareza das informações. Qual vai ficar mais fácil para a pessoa entender? É esse gráfico. Tá? Então, nós temos o gráfico de linha, que fica parecendo um eletrocardiograma, né? Geralmente a gente vê na bolsa de valores, né? Oscilando a bolsa, oscilando o dólar. O gráfico em coluna ou barras,
geralmente esse aqui, você vai fazer comparações entre elementos, que pode ser, no vigor, elementos no decorrer de um tempo, elementos em regiões diferentes ou específicos. Né? Então, a gente poderia ter produção de carro popular da GM, da Volkswagen, da Fiat, da Ford. E temos os gráficos em colunas ou barras múltiplas. Quando você tem assuntos, então imagine de barras múltiplas, geralmente ele vem com as outras barras do lado assim. Então, igual o que nós vamos estudar, ele fala da mão de obra no decorrer dos anos, né? Comparando a mão de obra masculina e feminina. Então começa lá em 1950, em que a mão de obra masculina era 80% e da mulher era 20%. E aí vai indo, a hora que chega no ano 2000, é 50%. Então, na mão do pessoal que trabalha hoje, metade é homem e metade é mulher. Como assim é distribuída a população mundial? E gráfico em setores, que é o popular gráfico de pizza, né, que também é muito utilizado, principalmente quando você vai comparar, né, elementos comuns. Podemos fazer um corte no gráfico para facilitar a visualização. Isso acontece muito. Você vai comparar fazer alguns gráficos, por exemplo, que vai comentar sobre a altura das pessoas. Na hora que você faz o eixo, aqui vai começar do 0 centímetros. Mas eu estou comparando a altura de pessoas aqui da faculdade, então eu vou verificar que a maioria vai começar aqui no 100 centímetros. Se tiver aí alguém muito baixinho, um anãozinho, a gente sempre foi muito, vamos pôr aqui 150 centímetros. Aí as minhas colunas vão ficar, quer dizer, eu vou ficar com um espaço muito grande, até que foi pequeno. Aí 150 aqui na frente. Aqui vai ficar as colunas, eu vou ficar com esse espaço aqui todo desperdiçado. Então a gente pode fazer o seguinte, você vem aqui, é como se tivesse usado a tesoura. Põe 2 traços aqui, então você pula do 100 e aqui você já começa no 150 e faz as suas colunas. Então você pode usar esse artifício, porque senão você precisa gastar muita folha e buraco. Não tem essa necessidade. Isso pode ocorrer também no sentido vertical. Correto? Muito bem. Além disso, vamos verificar também os chamados cartogramas, que você pode fazer a comparação, por exemplo, população brasileira por região. Em vez de escrever norte, sul, sudeste e centro-oeste, e nordeste, esqueceu, né, papai? Você coloca o mapa do Brasil, separa o mapa pelas regiões, em cores diferentes, e coloca a porcentagem de cada um. Fica parecendo um gráfico de setores, só que em vez de usar, né, o setor circular, a pizza, você usa o mapa. Então, para quando você vai comparar regiões, desde que as regiões sejam conhecidas, é bacana você usar um cartograma. E, como eu já mencionei antes, os pictogramas, aqueles que usam figuras. Então eu vou trazer um gráfico para vocês que eu fiz lá no Excel, de uma pesquisa que falava sobre a contaminação das pessoas, em AIDS, que usavam drogas injetáveis. É muito interessante, que vai mostrando as colunas, e aí o cara usou o pictograma lá, eu copiei, né? Cada coluna é uma seringa. Então foi desde a seringa pequenininha até a seringa grande, né? Começou a disseminação da AIDS, no início era pouca gente, mas de 10 passa para 100, que passa para 1000, que passa para 10 mil, né? Então depois de alguns anos a seringa grande. Já comentei para vocês, com vocês, aquela produção dos carros também usou o gráfico de coluna e foi colocando pilhas de carros. Então você usa a figura relacionada. Como eu disse, né, os jornais e as revistas de alta circulação no mercado
camarada nosso aí, eles usam esse artifício para justamente chamar a atenção do leitor. Quando ele coloca lá as seringas, alguém já está preocupado com saúde, né? Não naturalmente com droga, mas o cara que é daqueles que toma muito remédio, fica morrendo de medo de ver alguma coisa assim, seringa, cruz vermelha, né? Já para ler disso, isso pode me interessar. Aquele que gosta de carro, quando ele passa e vê lá um gráfico desse, um desenho de carro e tal, ele para ler. Pode até não ter dinheiro para comprar carro, mas ele gosta tanto de carro que ele está sempre tão informado que ele vai ler. Então a intenção dos jornais é isso, puxar o público específico que gosta de cada assunto. Se ele usar sempre a mesma representação, não fazer destaque no título, né? Algumas pessoas vão pegar o jornal, vão olhar, mas muito depressa. Tinha aquela notícia que ele queria ler, a pessoa queria ler, mas não conseguiu ver o destaque, nem prestou atenção, pulou. Tá? Então os jornais vão usar muito essa representação estatística nessa situação aí. Beleza?